Seguimos falando sobre as eleições dos Estados Unidos e agora o nosso contato é com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Muito boa noite, ministro. Seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Muito obrigado, Paulo. É uma alegria estar com vocês aqui. Bom, eu gostaria da sua análise sobre possível resultado dessas eleições, seja a vitória de Kamala Harris ou de Donald Trump. Como é que isso pode impactar as relações entre Brasil e os Estados Unidos? Olha, uma relação tão importante quanto essa, ela sempre é muito influenciada pela figura dos presidentes, né? Como foi no momento da relação que nós conseguimos construir, que talvez tenha sido a melhor relação Brasil-Estados Unidos que já tivemos, no momento em que coincidiram os presidentes Bolsonaro e Trump, né? Mas não é o único fator, existem outros fatores. Existe uma certa demanda, eu acho, do povo brasileiro, do povo americano, do setor privado, por uma boa relação, né? E não depende apenas dos governos. E existe, acho que uma expectativa, né, de que o Brasil, independentemente do governo, tenha uma relação com um país que é, bem ou mal, um dos principais modelos de democracia. Então, se o Brasil hoje tem um governo que se diz democrático, seria de esperar que quisesse ter uma boa relação com esse governo de um país democrático. Agora, dito isso, eu acho que no quadro atual está ficando bastante claro que o governo Lula está conduzindo o Brasil numa direção totalitária, numa direção de alinhamento e de inserção do Brasil como um ator secundário dentro do bloco totalitário comandado por China, Rússia e Irã, né? E aí a diferença é o seguinte: um eventual governo Trump será um governo de uma equipe que provavelmente vai, e de um presidente, claro, que vai entender isso, que eu acho que estão entendendo isso, né? Do Brasil como um país que hoje pode falar uma coisa ou outra, mas na sua prática, sob esse governo Lula, está com aqueles que são os inimigos, não dos Estados Unidos, são os inimigos da liberdade, né? São inimigos do povo brasileiro também. Enquanto que um eventual governo da Câmara seria uma continuação, nesse sentido, do governo Biden, que não consegue enxergar ou não quer enxergar essa translação do Brasil para o bloco totalitário. E provavelmente continuaria tratando o Brasil com uma indiferença em relação a isso, né? Então, a consequência acho que é o seguinte: o Brasil visto como parte de um projeto totalitário no mundo, ou o Brasil visto como uma quantidade negligenciável, no primeiro caso com o governo Trump, no segundo caso com o governo Kamala